Fechada com você, fechada com a verdade. Na BandBet tem recompensas todos os dias. Participe das missões diárias e ganhe giros nos jogos mais populares da plataforma. E cada dia tem uma experiência diferente pra você. Segunda é dia do Tigrinho e dos seus amigos. Terça tem Crash. Quarta é de esporte. Quinta tem apostas ao vivo. Sexta é dos jogos dos sortudos. E no fim de semana é all-in. Toda a diversão inclusa. Acesse agora bandbet.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Trânsito. Um acidente entre carro e moto no corredor norte-sul, sentido Interlagos, congestiona demais. Desde o viaduto Pedroso, na Liberdade, até o 11 de junho, já no finalzinho da Rubem Berta. Evite contornando o Ibirapuera pela República do Líbano, porém com um caminho mais livre somente até o acesso a Juscelino Kubitschek, ou utilize Vergueiro e Domingos de Moraes. Você de Fiat, é a oportunidade que você estava esperando para colocar um Fiat 0 km na garagem. Fiat Pulse Drive manual a partir de R$ 97.990. Você acompanha Bandeirantes Acontece. Quatro horas 40 não. Tô com o relógio errado aqui, viu, Zaidan? 4 horas e 58 minutos, quase 59, reta final aqui, mas em um minutinho só dizer e registrar aqui no Acontece que, bom, os Estados Unidos acabaram atacando, né, o sul do Irã durante um cessar-fogo, né? O Pentágono disse que o objetivo era proteger militares de ameaças das forças iranianas e que então lançadores de mísseis e barcos carregando minas teriam sido atingidos no sul do Irã, Zaidan. Ontem houve inicialmente uma série de relatos, Danilo, sobre explosões, né? As pessoas ouviam explosões em diversos lugares, isso foi registrado no Irã, basicamente no sul do Irã. E é interessante notar o argumento do governo Trump, dele, do Hegseth, de que foi um ataque defensivo, um ataque para proteger militares americanos, que não faz nenhum sentido numa situação de cessar-fogo, né? Eles atacaram bases de defesa antiaérea do Irã e também aquelas pequenas embarcações que instalam minas no Estreito de Hormuz. Então foi isso que aconteceu. Opa! Manuel, é isso aí, que a gente não marcou 5 horas da tarde, né? Hora da gente encerrar aqui o Bandeirantes Acontece desta terça-feira, dia 26 de maio. Passar a bola aqui pra turma do Resenha, que tá chegando aí com tudo. E a gente volta amanhã, às 3 da tarde, nesse novo espaço, nessa nova casa, no novo estúdio da Bandeirantes. Tchau, Zaidan. Tchau, Manuel. Danilo, Clara, até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Carlos Batista.
Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17:02 está marcando o digital eletrônico, relógio atômico da Bandeirantes. Hoje o programa termina mais cedo às 18h30. Tem jogo, bola rolando, São Paulo estará em campo, Roger Williams vai dar o recado aqui na Bandeirantes. Então, até às 6h30, você participa do Fala Galera. Como você avalia a passagem de Rodrigo Santana à frente da Ponte Preta? Treinador vai deixar saudades? Opine. 97102-1493. Ian Henrique, Nayan e Rian. Quem você escalaria na lateral direita do Bugre para a partida contra o Amazonas? Opine. 97102-1493. Pautas da Ponte. Rodrigo Santana entrega o cargo após quarta derrota consecutiva e não é mais técnico da Ponte Preta. Essa informação dada ontem em primeira mão pelo Pedro Piscinato aqui na Rádio Bandeirantes. 27% de aproveitamento em 12 jogos disputados do Rodrigo Santana. Diretoria da Ponte busca contratar um novo técnico antes do próximo compromisso da equipe pela Série B. Macaca já consultou treinadores disponíveis no mercado e também teve nomes oferecidos durante esta terça-feira. A expectativa da diretoria é anunciar um novo nome até na sexta-feira. A Ponte joga na segunda. Com 20 gols sofridos em 10 rodadas, Ponte passa a ter a pior defesa da Série B. Macaca sofreu 14 gols no recorte dos últimos 4 jogos. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Queda física no segundo tempo vira dor de cabeça e liga alerta na comissão técnica. Pautas do Guarani. Convivendo com desfalques desde o início da competição, Hélio Cizenando espera contar com força máxima para o compromisso contra o Amazonas. Partida marcada para domingo às 18 horas. Ian Henrique e Nayan voltam de suspensão e acirram disputa por vaga na lateral direita. Diretoria do Guarani aciona a CBF para antecipar jogo contra o Caxias e evitar choque com estreia do Brasil na Copa do Mundo. Ingressos para o lançamento do novo uniforme estão esgotados. Evento acontece na próxima quinta-feira no Careca Sport Center em Campinas. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Clube iguala a campanha de 2016 e se inspira em último acesso da Série C. Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde pra você, pra todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Meu destaque inicial pelo lado do Guarani é que o elenco segue na preparação para encarar o Amazonas no Brinco de Ouro, partida que acontece neste domingo, e pela primeira vez desde que chegou ao Brinco de Ouro, o técnico Hélio Cizenando terá todo o elenco à sua disposição. Pelo lado da Ponte Preta, um grupo de conselheiros da Macaca protocolaram uma ação exigindo o afastamento imediato e também a destituição de Luiz Alves Torrano da presidência do clube. Daqui a pouco, mais informações dos bastidores da política da Macaca. Há mais de 60 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também
para ocasiões especiais como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara? Feito 100% de lombo suíno, é saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura. Encontre produtos Seara no Igatacado, o maior atacarejo da região. Tem loja em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana e a Mega Loja, em Sorocaba. Seara, no Igatacado. Qualidade, praticidade e economia perto de você. 17:08, Esporte em Debate está no ar. Hoje até às 18h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda um joinha. E muito obrigado também você que é assinante lá do meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito agradecido. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. O que um jogador precisa para ser campeão? Confiança, né? Quem joga sabe o poder da confiança. Alguns confiam na camisa da sorte e outros nem precisam de camisa. É sobre respeitar a nossa história, mas saber que o melhor ainda está por vir. Porque quando a gente joga com confiança, o país inteiro sente o jogo. KTO, pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA-MF 2093/2024. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral, 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 17:12, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista, demais integrantes da mesa, DJ Ale Campinas. Batistão, respondendo ao Fala, galera, eu avalio como boa a participação do Rodrigo Santana, porque ninguém faz milagre. Sem o pagamento, os jogadores heróis estão aí honrando a camisa da Ponte Preta. A última partida, abrimos 2-0, as condições físicas não foram as ideais e nem condições de trabalho ideais, o resultado não poderia ser outro. Um grande abraço, Batistão, DJ Ale Campinas. Abraço, mais um. Muito boa tarde, amigos do futebol, Carlos Batista, os analistas aí, aqui é Milton, Jardim Chapadão, Ponte Pretano, sofredor. Meu recado é o seguinte: pode pôr o técnico que for na Ponte Preta aí, com essa defesa horrível aí que ela tem. Não sei quem contratou o Márcio Silva, o cara é ridículo, o cara é durão, todos os zagueiros são durão, por isso tomou 15 gols em 4 jogos. É muito ruim a defesa, é muito ruim, só salva o lateral direito e o lateral esquerdo. A zaga é horrível, não tem meio de campo. Não adianta, pode trazer aí o melhor técnico do mundo aí, com essa equipe, com esse elenco, não vai, não tem jeito. Então o meu pedido, a minha alegação é que se não contratar cara para defesa e precisa também ter um centroavante bom também. O William Potter sempre foi ponta esquerda, jogava na esquerda. Agora fica jogando no meio, não faz nada também. Infelizmente a Ponte Preta está no caminho vai chegar uma época que vai ser capaz de pedir até licença, ficar um ano parado para depois voltar depois. Um abraço para todos. 17:14. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço para você também, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando a respeito do mercado da bola, o Zé Rafael
pediu para treinar em separado no Santos. Ele deve ser negociado no meio do ano, a janela vai abrir no dia 20 de julho. E o artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Mikael, que tem 6 gols pela equipe do CRB, recebeu uma proposta do futebol japonês. Ele pode deixar o time do CRB. E a Chapecoense está em busca de um novo treinador, já que demitiu o técnico Fábio Matias. A Chape atualmente é a lanterna da Série A do Brasileirão. Batista. 17, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Temos a imagem, não temos o som do CH. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço pra você, boa tarde. Boa tarde, um abraço, Batista. Aqui tem som, olha que maravilha. CH vem já, daqui a pouco ele chega e vai dar tudo certo. Fala, galera de hoje, um abraço a todos os amigos aí do Esporte em Debate. Como você avalia a passagem do Rodrigo Santana à frente da Ponte Preta? O treinador vai deixar saudades? Olha, eu disse ontem que ele, dentro do cenário atual, é o menor culpado, né? Não acredito que, se as coisas não forem ajustadas dentro do extracampo, que um outro treinador faça mais do que ele fez. Torço para estar errado, acho que é um cara muito correto, muito sensato, muito equilibrado, extremamente educado, nova geração aí de treinadores, e uma pena realmente que o Rodrigo Santana tenha passado pela Ponte num momento turbulento, que a gente espera que essa turbulência passe o mais rapidamente possível, apesar de entender todas as dificuldades para que isso aconteça. Mas eu acho que ele é o menos culpado. Então, avaliar o treinador ou qualquer jogador dentro deste cenário, eu acho até que é leviano de nossa parte. Eu acho. Entendo que o Rodrigo, em alguns momentos, até teve lampejos de um treinador com boa visão tática e boa leitura do jogo. O problema é outro. O problema é a qualidade do elenco e o foco dos jogadores naquilo que realmente interessa. Conseguir manter esse foco, conseguir fazer com que eles mantenham esse foco. Então a Ponte teve 2 vitórias consecutivas aí, deu uma animada, opa, parece que deu uma engatada aí. Acho que entrou algum. Depois perdeu 4 seguidas e tomou 14 gols. A performance dele como pontuação, né, dentro daquilo que foi consolidado na pontuação, é muito ruim. É 27 alguma coisa % de aproveitamento. É muito baixo. Mas não dá para dizer, não vai deixar saudade nenhuma, foi horrível, porque é uma situação especialíssima. Então acho que seria até injusto a gente jogar nas costas do treinador. A situação está assim por culpa do treinador. Eu acho isso muito injusto com relação ao treinador. E para mim a passagem dele, apesar do aproveitamento de pontuação ser percentualmente muito baixo, mas dentro do cenário, para mim foi uma passagem considerada regular. E agora o Fala Galera do Guarani, vamos botar na tela? Ian Henrique e Nayan Rian. Quem você escalaria na lateral direita do Bugre para a partida contra o Amazonas? Esse jogo é domingo, 4 horas da tarde, 16 horas, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Eu escalaria o Ian Henrique. Vinha como titular, saiu por suspensão, tem que dar uma baixadinha um pouco no facho, diminuir um pouco o ímpeto, os excessos, os carrinhos, jogar um pouco mais em pé, visando mais a bola. Mas eu acho que dos 3 aí é o que tem maiores possibilidades de evoluir. E claro, por enquanto ainda também sendo avaliado, porque ele não conseguiu, essa é uma realidade, entrar e dizer não,
agora o Guarani tem um titular absoluto na lateral direita. Não tem não. Mas, como todos têm dificuldades e limitações, eu escalaria para esse jogo, para mais um período de observação, mais uma partida inteira, eu escalaria o Ian Henrique Batista. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Tá tudo bem, Batista? Boa tarde, um grande abraço a todos. Um abraço especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala, galera. Como você avalia a passagem de Rodrigo Santana à frente da Ponte? O treinador vai deixar saudades? É importante colocar que o Rodrigo Santana não teve condições de trabalho. Não dá para avaliar, na minha modesta opinião, como ruim a passagem dele, porque ele, minimamente, ele não pôde contar com uma estrutura para poder desenvolver um trabalho. Eu sei que é verdade, são 27 e poucos % de aproveitamento. Esse número acaba explicando tudo, não é? Mas eu não condeno o Rodrigo Santana, não. Eu acho que até ele tentou fazer alguma coisa diferente, mas não conseguiu. Ian Henrique, Inayan ou Rian? Quem você escalaria na lateral direita do Bugre para o jogo contra o Amazonas? Por enquanto, eu não tenho dúvidas. Ian Henrique. Batista. 17 horas e 23 minutos em Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado, a maior variedade todos os dias no almoço, das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte também. Às terças, quintas e sábados tem buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada, a feijuca do Ponto 10. E é o seguinte, você vai saborear também nos finais de semana o saboroso churrasco. Carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp Brahma geladíssimos. Variados tipos de sucos e drinks. Ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, o seu grupo aí do futebol. Que tal, hein? Marcar aquela confraternização para o Ponto 10. E lá, grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. É só falar com o João Dias, sobrenome Dias, porque, claro, ele está lá todos os dias. 19 é o código de área e o WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião. E tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Batista, eu acho assim, não dá para julgar o trabalho do Rodrigo Santana. A Ponte não deu condições de trabalho para ele, porque não tem ser humano na Terra que trabalhe sem receber nada. Não dá para julgar o trabalho dele. Eu acho que quem julgar o trabalho dele como ruim ou como bom tá fazendo injustiça. Tem que ter respeito pelo profissional. Mais um. Olá, Batista, boa tarde. Quem está falando aqui é o Kellen japonês. Batista, estava assistindo hoje os donos da bola. Eu vou dizer uma coisa para você que, com todo respeito, realmente, viu? Eu admiro demais vocês, mas aquele quadro que vocês postaram, o quadro na lata, hoje, falando da comparação entre Pelé e Neymar, olha, vocês ofenderam a figura de Pelé, rapaz. Com todo respeito, viu? Porque não tem nem comparação. Comparar Pelé com Neymar, ô louco.
Neymar não chega nem nos dedos de Pelé, pô. Pelé, vou te contar, ele com 18 anos de Santos, o cara não ficou rico, ele edificou o Santos, enquanto, né, o Neymar destruiu o Santos, né, e outra, Pelé só foi ganhar dinheiro realmente depois de seus 35 anos lá no Cosmo, nos Estados Unidos. Pô, e outra, como pessoa, não tem nem comparação. Comparar Pelé com Neymar, camisa 10 é a única, é o Pelé que eu vi jogar. Esse foi realmente inigualável. Realmente eu digo para você, com todo respeito, tá bom, Batista? Você me desculpa qualquer coisa, mas não tem comparação entre Pelé e Neymar, ok? Ô Carlinhos, um abraço para você, muito obrigado, viu, pela audiência aqui na rádio também, lá nos Donos da Bola na TV. A pergunta era, em que Neymar vai se igualar ao Pelé na Copa do Mundo? Essa era a pergunta, em que Neymar vai se igualar a Pelé na próxima Copa do Mundo? E a resposta, inclusive com foto da parte de trás da camisa dos dois jogadores, Pelé número 10 e Neymar número 10. Ou seja, o Pelé participou de 4 Copas do Mundo com a camisa número 10. E o Neymar, se receber a camisa 10, tudo indica que vai acontecer isso, porque os próprios jogadores da seleção brasileira já se manifestaram dizendo que vão oferecer a camisa 10 para o Neymar. Então, a colocação que você fez, dá para perceber que você fez uma confusão imensa, imaginando ou tentando colocar que foi feita uma comparação entre Pelé e Neymar. Não. Ninguém fez essa comparação. A pergunta era número de camisa, em que Neymar vai se comparar ao Pelé na Copa. Essa era a pergunta. A resposta, se ele usar o número 10, vai se comparar ao número do Pelé em Copas do Mundo, ou seja, 4. Vai disputar 4 Copas do Mundo com o número 10 nas costas. Então, muito bem entendido, ninguém tentou comparar o Neymar com o Pelé, porque o Pelé não tem nada que se compare ao Pelé. Isso seria uma idiotice absurda se fizéssemos uma comparação dessa. E aqui não tem nenhum imbecil para fazer uma comparação nesse nível. Então a pergunta era sobre o número da camisa e não futebol apresentado, que o Neymar não chega mais nenhum décimo próximo do que o Pelé significou. Combinado, Carlinhos Japonês? Obrigado pela sua participação, né? A sua colocação, pode ser que algumas pessoas tivessem essa dúvida, então me permitiu dar aqui uma explicação, tá bom? 17h29, intervalo, voltamos já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até as suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h32. Ponte ou Guarani hoje? Guarani. Breno Beretta, informações do Bugrão. Bom, Batista, inicialmente vamos repercutir um pouquinho ainda as falas dos jogadores do Guarani depois da vitória sobre a equipe do Barra. Eles estão treinando durante a semana, uma semana cheia de preparação antes de enfrentar a equipe do Amazonas no próximo domingo. O jogo contra o Amazonas, aliás, teve uma alteração de horário, né? Foi antecipado, já eu vou falar sobre todos os horários. Mas inicialmente, vamos ouvir o Kaique França na saída do gramado, material produzido pela assessoria de imprensa do Guarani. Kaique França fala a respeito desse bom jogo que ele fez com 9 defesas, sendo 7 difíceis, um dos melhores jogos dele com a camisa do Guarani. Feliz de poder ajudar a equipe, como eu vim ajudando. A gente sabe que no campeonato a gente pode oscilar um pouco, mas o importante é a regularidade. E aí eu acho que a gente tem que se agarrar nisso. Então estou muito feliz aí de ajudar a equipe está de parabéns aí pelo resultado. Mais um jogo aí que a gente não sofreu gols, vencemos fora de casa. O torcedor veio nos apoiar, parabéns pro torcedor também que tá com nós nessa batalha, tá apoiando, tá junto. E é nesse caminho que a gente vai conseguir o objetivo. Bom, a gente vai ouvir também o Carlos Eduardo, ele que marcou um gol, deu assistência para o segundo gol do Guarani, marcou um golaço, aliás, de fora da área e vem se tornando peça-chave no esquema do técnico Hélio Cizenando. Boa noite. Não, agradecer primeiramente a Deus, depois a minha família. Primeiro gol com a camisa bugrina. Espero que saia mais gols nas próximas partidas. Feliz pelos 3 pontos e dedicar esse gol à minha filha, que faz 5 meses amanhã. Beijo. Bom, tá aí o Carlos Eduardo dedicando o gol para a filha dele, que fez 5 meses na última segunda-feira, né? Ou seja, ontem, melhor dizendo. Carlos Eduardo, que foi indicação do técnico Hélio Cizenando e é a peça-chave no comando do meio-campo do Guarani como volante ao lado do William Farias. Os jogadores estão treinando, Guilherme Parede já está treinando com o grupo, ele que ficou de fora por conta de uma contusão muscular do último jogo, não ficou à disposição. Ian e o Inayan cumpriram suspensão na última partida, ou seja, estão à disposição, resta saber quem o técnico Hélio Cizenando vai colocar na lateral direita. Se ele volta com o Ian ou se ele vai manter o Rian. Para mim, eu acho que ele vai recolocar o Ian no time que vinha sendo titular. Não que o Rian tenha ido mal, até porque a jogada do primeiro gol passou pelos pés dele, o segundo gol foi uma falta sofrida em cima dele que o Carlos Eduardo bateu, mas ele pecou um pouco no sistema defensivo. Porém, foi apenas o primeiro jogo dele com a camisa do Guarani. O próprio Ian teve uma sequência no time bugrino.
Bom, uma coisa é certa, então, se o técnico Hélio Cizenano quiser, ele pode manter a mesma formação. Vai ser o primeiro jogo que ele tem todos os jogadores do elenco à disposição. Jogo de domingo, até o próprio Guarani confirmou nas redes sociais e a CBF já tinha confirmado, contra o Amazonas, 4 da tarde. Esse jogo inicialmente seria na segunda-feira, foi antecipado para domingo, 18 horas, aí teve uma segunda alteração, domingo, 4 da tarde. Aliás, o check-in para o torcedor do Guarani, que é sócio campeão, já está disponível para fazer o check-in e comparecer nesse jogo. A expectativa é que seja o maior público do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. E é claro, a expectativa é que não tenha chuva, 4 da tarde no domingo, um horário muito bom para esse jogo tão difícil como será contra a equipe do Amazonas. Vou passar também os outros dias e horários, porque a tabela foi desmembrada, até falava no final de semana com o Edu Pinheiro, mas vou passar para quem não ouviu ainda. Dia 13 de junho tem jogo, um sábado, 4 da tarde contra o Caxias. 13 de junho, que aliás é a estreia da seleção brasileira. O Guarani está tentando mudar esse jogo para domingo, por exemplo, mas a princípio está marcado para sábado, 13 de junho, no Brinco contra o Caxias. E o jogo da seleção brasileira, primeiro jogo na Copa, será às 19 horas. Depois tem um jogo contra o Confiança, dia 22, uma segunda, 7h30 da noite, jogo fora de casa, contra o Figueirense, dia 28, um domingo, 11 da manhã, no Orlando Scarpelli, depois contra o Floresta, 4 de julho, um sábado, 8h30 da noite, esse jogo no Brinco de Ouro, depois contra o Paysandu, dia 12 de julho, um domingo, 4 da tarde, na Curuzu, fora de casa. Depois o jogo contra a Inter de Limeira, no Brinco de Ouro também, dia 27 de julho, uma segunda-feira, às 8 da noite. Esses jogos já foram desmembrados. Bom, Hélio Cizenando tem mais treino de quarta-feira, treino de quinta, sexta e sábado, para definir o time do Guarani que vai encarar esse jogo importante contra a equipe do Amazonas, que perdeu na última rodada de virada para a equipe da Ferroviária e perdeu lá em Manaus, esse jogo tão importante. Vou até fazer um exercício aqui com o Tigrão e com o CH, até para a gente poder projetar esse time do Guarani. Na minha opinião, tem duas posições que estão abertas ainda no time, tanto na lateral direita quanto como centroavante. Até mesmo a posição de segundo atacante, acho que também está aberta, porque ora ele pode colocar o Isaac como ele jogou e colocou fora de casa, ora ele pode tirar o Isaac e colocar um segundo atacante, mantendo o Cachoeira no meio-campo do Guarani. Então eu acho que são duas, talvez três posições que estão abertas ainda no time. Na direita ninguém se firmou, nem Ian, nem Nayan e nem Rian. Como centroavante, também as principais oportunidades foram para o Luca e para o próprio Maranhão, que não se firmou. O Kevin ainda não teve chances, o Rafael ainda não teve chances de começarem os jogos. E como segundo atacante também ninguém se firmou nesse time do Guarani. Queria saber tanto do CH quanto do Tigrão se eles acham que tem outras posições abertas, Batista, ou mesmo se para eles o time titular já está praticamente definido. Eu quero ouvir o CH e o Tigrão, mas antes quero falar da Logos Materiais Elétricos. A Logos Materiais Elétricos é uma loja que fica em Campinas e que você já conhece. Todo dia estou falando da Logos no programa Os Donos da Bola na tela da Band. Há mais de 35 anos no mercado atendendo Campinas e região. Empresa conceituada, sempre oferecendo as melhores marcas, serviço de eficiência, agilidade na entrega e preços competitivos para sua total satisfação. A Logos tem consultores treinados para oferecer o melhor atendimento para você, seja para compras unitárias ou vendas em grande escala para construtoras, empreiteiras.
e para quem administra condomínios. Faça o orçamento, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Repito, a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. A loja está localizada na Rua Manuel Francisco Mendes, número 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã até as 5h30 da tarde. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia, Logos. Bandeirantes. E aí, CH, começo com você respondendo aí a pergunta do Breno Beretta. Hoje, depois de algum tempo, depois de ter assistido várias circunstâncias desse novo time do Guarani com o novo técnico Hélio Cizenando, eu tenho convicção no que eu vou falar agora. O treinador, até agora, né, ele teve coerência nas suas escolhas. Não é? No último jogo, por exemplo, ele trouxe uma surpresa que deu um nó na cabeça do adversário. Ninguém esperava o que ele fez. Ninguém esperava, e ele também, graças à sua estratégia, ganhou o jogo. O aspecto individual, ele nem sempre determina, porque tem algumas funções de cada atleta, porque se discutir tecnicamente, todo mundo sabe o que tem que mudar no Guarani. Mas existe a composição de organização defensiva, ofensiva, característica, a semana de trabalho. Tudo isso tem que sendo colocado à mesa para poder debater, não é? O Maranhão, por exemplo, que é a bronca da torcida e o questionamento de alguns, ele realmente fez aqueles 2 gols contra o Maringá e não aconteceu mais nada. Mas quantos gols ele perdeu? Na última partida, no meu entendimento, 1, que ele poderia ter feito. 1. Quantas bolas ele recebeu? Eu não tenho essa estatística aqui. Eu não estou defendendo o Maranhão, não, tá? Porque eu cansei daqui de ficar levantando bandeira, né, desse ou daquele, e o treinador, em todas as vezes que foi perguntado, foi muito incisivo. Tem jogador que não está pronto. Eu não vejo o dia a dia para poder dizer, o treinador está errado, não é? Tecnicamente dá para discutir. Vou repetir, não é? Então, para mim, ele montou uma espinha dorsal. O Guarani está pronto, não é? Eu acho que o Ian Henrique vai se firmar na lateral direita, no gol não tem nenhuma discussão. Eu acho que a zaga com Maurício Antônio e Jonathan também não tem discussão, e o Emerson também não tem discussão. No meio campo, ele encontrou o meio campo que até agora teve um desempenho linear. William Faria, Carlos Eduardo e João Paulo. Aí você pode discutir uma outra situação. Ele não vai tirar o Maranhão do time. Talvez seja pela experiência, talvez seja pela falta de maturidade dos 2 meninos que estão no banco de reservas, não sei. Tecnicamente, ele não se sustenta lá como titular. E na frente, o Cachoeira está encaixado. Então tem talvez uma vaga, que é o posicionamento do Herbert até a penúltima partida, e agora podem surgir outras oportunidades ou outras situações e escolhas do técnico do Guarani. Eu não acredito. Ele é um treinador conservador e ele chegou nesse momento do campeonato na 4ª colocação depois de ter tomado ter tido alguns problemas aí ao longo desses jogos até chegar ao presente momento. Para mim, ele encontrou o time. Agora, o que vai determinar, né, o trabalho dele, a permanência desses jogadores no time titular, é a regularidade das atuações. Não adianta nada jogar bem contra o Barra e esmorecer contra o Amazonas. Todos os jogos têm o mesmo nível, todos. Então, eu acredito muito no que eu vou dizer agora. Conceito. Futebol é equilíbrio. Não é só fazer gol. Você tem que se defender bem. Todos têm que entender que hoje no futebol moderno, até o centroavante mais paradão tem que pelo menos fazer uma sombra ali. Não dá para ficar só assistindo como era 20, 30 anos atrás. Não é mais assim. Eu confio, até agora não. Eu comecei titubeante,
né, em relação às escolhas do Hélio, mas aos poucos o time foi ganhando corpo, foi ganhando forma, e depois eu percebi que ele sabe o que ele está fazendo. Essa é a impressão que eu tenho à distância. Ele sabe o que está escolhendo, não é? Então, para mim só tem uma dúvida. O parceiro de ataque do Maranhão. Pode ser o Herbert, pode ser o Parede, pode ser o Mirandinha, pode ser um garoto, tá tudo certo. Mas o restante do time, para mim, não tem o que mexer. Tá prontinho o meio campo, a linha defensiva toda e o goleiro também. Batista. São 17h46, hoje até 18h30, porque tem um jogo que você vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes. São Paulo e Boston River. Bola rolando, 19 horas, mas a abertura é 18h30. Roger Williams vai transmitir o jogo. Olá, Tigrão, o assunto é o Guarani para você comentar, respondendo a pergunta do Breno Beretta. O Beretta perguntou se além da lateral direita e do comando do ataque, né? Se tem mais alguma posição sem dono ainda. Eu acho que não, eu acho que a zaga tá arrumada, a lateral esquerda é o Emerson mesmo, o meio de campo, se for um tripé, eu acho que também está resolvido com o William Farias, com o Carlos Eduardo e com o João Paulo. Estou falando de titulares, né? E o ataque, eu acho que a posição do Maranhão está indefinida ainda. Eu não concordo e respeito todo mundo de que o Maranhão é titular absoluto, não. Não. Teve 2 lampejos contra a equipe do Maringá lá. Melhor apresentação do Guarani até agora no campeonato, ele fez 2 gols e se manteve no time, mas não vem luzindo, né? Contra o Ituano não, e também, apesar da vitória muito boa contra o Barra no último sábado, também não viu o Maranhão assim justificar uma titularidade absoluta. Acho que é um jogador que briga pela titularidade. Mas volto a dizer aquilo que eu venho dizendo há algum tempo. Eu queria ver uma sequência do Herbert mais centralizado. Sinceramente, eu gostaria de ver. Mas daí entra o Herbert no lugar do Maranhão. E quem que joga no lugar do Herbert? Aí existem várias opções. O Mirandinha talvez seja a melhor delas. Mas está voltando aí de contusão, sentiu um pequeno desconforto, o Guilherme Parede. E esse aí? Lógico que é um cara que toda vez que tem entrado tem mudado a fisionomia do time. É uma espécie de 12º titular. E como é que fica? Ele vai ficar preterido da titularidade até acabar o campeonato? Tem que ser olhado. Se você tem Parede para substituir na direita o Herbert e tem Herbert para testar de centroavante, por que não? E você quer que eu coloque mais uma coisa aqui para você? Eu vou colocar uma situação imaginária aqui. Ilustrar com uma imagem apenas no imaginário. Existe uma camisa número 2 de lateral direito pendurada no vestiário do Guarani, num varal que está a 2 metros do chão. Não, 2 metros, o jogador ergue o braço e ele pega. Mas me parecem, até agora, os 3 com o braço engessado, com problema de movimentação na clavícula e na omoplata. São eles Rian, Inayan e Ian Henrique. Ninguém pega. Tá lá penduradinha, passadinha, tá no cabide, bonitinha. Os caras pulam assim e parece que a camisa ela é algo abstrato, não é concreta. Os caras pegam, batem a mão nela assim e a mão passa, como se a camisa fosse um fantasma, né? Eles não conseguem segurar a camisa. Parece que é algo vazio. Nenhum dos 3. E por que você falou então agora que vai ser o Ian Henrique? É o que temos para o momento. Mas o Ian também, que a gente pediu aqui. E eu tô de cadeira para dizer
né? O Ian Henrique, eu esperava mais dele. Eu acho que da outra vez, antes de ir para lá, para o Sul, para o Internacional, quando ele apareceu no time muito mais novo e muito menos experiente, ele apareceu melhor do que agora. Também com essa gastura de fazer falta, né? Com essa ansiedade excessiva para mostrar serviço e chega a madeira toda hora. Jogou 3, tomou um cartão por jogo. 3 aparições, suspenso. Então, precisa tomar cuidado. Eu acho que ainda para o jogo de domingo tem que ser ele, mas são as duas posições para mim em aberto, porque existem opções, não só de quem não está jogando, também de quem está jogando para mudar de posição, que é o caso do Herbert, para ocupar o comando do ataque. Tem o Luca, que está à disposição, mas parece que o treinador vai querer utilizá-lo mais de lado, e se fizer isso ele está correto, e essa é uma outra opção, de repente jogar com o Luca mais aberto, mais de beirada, e com o Herbert. Ah, mas o Herbert caiu de produção e perdeu a posição. É verdade, mas ainda é o artilheiro da equipe. Então assim, ó, na bucha e na lata, 2 posições. Comando de ataque e lateral direita. Ainda precisando de ajustes. Agora, os 3 que ficam saltando e pegam a camisa, mas a mão passa no vácuo, parece que a camisa é algo abstrato, é algo que é vazio, não tem massa. Eles batem a mão assim e a mão passa por dentro da camisa, mas não segura a camisa. A mão entra de um lado e sai do outro, como se fosse algo vazio. Esses 3 que estão saltando, alguém tem que segurar logo, porque senão eu vou sugerir uma aqui, não é função minha, mas também não é desvio de função. E eu vou sugerir baseado naquilo que vi de plataforma tática contra o Barra e gostei muito. Daqui a pouco, ninguém pega essa camisa, a mão passa no vácuo, pula e não pega, e ela tá lá penduradinha, cheirosinha, passadinha, e ninguém pega. Ele vai testar o Natan Melo. E aí, por que eu tô dizendo de plataforma tática? Se você põe o Natan Melo, que é um volante de saída, que tem passadas largas, que tem bom passe, quando o Guarani for atacado, ele fecha a linha ali. E o Rafael também eu não coloco, não. Acho que o Rafael sofre muito por ali. Descaracteriza muito a posição. Agora, o Natan Melo é um baita de um jogador. E não dá para tirar hoje, não dá para tirar o William Farias e não dá para tirar muito menos o Carlos Eduardo e também o João Paulo. Então, pera um pouquinho. Sem a bola, eu fecho a linha de 4 atrás. O adversário tá indo, eu fecho a beirada. Com a bola, eu manejo a bola com uma linha de 4 na frente da zaga. Da intermediária defensiva para frente, com 4 também. Natan, William Farias, Carlos Eduardo com liberdade para avançar, como ele fez no sábado. E o João Paulo que roda, que flutua, que sai para as beiradas. Aí você fecha o setor e tem uma variação tática, de repente, para formar um quadrado no meio, quando o seu lateral virar ali uma espécie de segundo volante. Opa, perdemos a bola, alguém cai no setor. E a gente já viu muito isso no futebol. Time jogar sem centroavante, time jogar sem ponta. Seleção do Tele, encerrando, de 82, não tinha ponta direita. Caía por lá o Paulo Isidoro, caía por lá o Sócrates, caía por lá o Zico, caía por lá o Falcão, que fez o segundo gol contra a Itália, pegou na beirada direita, trouxe por dentro e acertou uma mamona de pé esquerdo, ele que era destro e é destro. Então tem muito isso no futebol, né? O Brasil jogou sem ponta esquerda em 70, mas deu para colocar o Rivelino. Eu não estou querendo cometer nenhuma heresia, só estou querendo dizer que para mim o Natan Melo é titular. Só que o meio-campo tá tão bem, e tem o Isaac, que também briga por titularidade no setor. Tem tantas opções no meio-campo, e ninguém pega a camisa pendurada lá no varal, na lateral direita, Ô, e daqui Tigrão, a pouco ele vai puxar o Natan por ali. Fechando o raciocínio aí pra gente... Tá fechado faz tempo, a hora que você me interrompeu eu já tinha fechado.
Fechando o Guarani, Breno Beretta. Bom, Batista, só para fechar, o Guarani vai lançar o novo uniforme quinta-feira, às 19h, e é claro que a gente vai estar ao vivo, direto do Careca Sport Center, passando todos os detalhes. E os ingressos, para quem é sócio campeão, já foram esgotados. Tá aí a plataforma onde comprava ingresso. Hoje foram esgotados, aproximadamente serão 500 pessoas no evento da próxima quinta-feira no Careca Sport Center, e todos os detalhes aqui na Rádio Bandeirantes na quinta-feira a partir das 5 da tarde, Batista. Já, noticiário da Ponte Preta. Pedro Piscinato, quais são os destaques? Os destaques são que o treinador Rodrigo Santana, que deixou a Ponte Preta após uma reunião junto à diretoria executiva na noite de ontem, acertou com o Amazonas. Portanto, Rodrigo Santana será o próximo treinador do Amazonas na disputa da Série C, Batista. Já tem o jogo do São Paulo com Roger Williams. E se é noite de Copa, tem chance extra na KTO.bet.br. Todo mundo ama um jogo sul-americano. Nós, latinos, sentimos o jogo diferente, né? Tem uma tensão a mais, um sentimento mais ardente, e fica ainda maior quando você faz uma fezinha. Pode apostar, e para você apostar tranquilo e do seu jeito, tem chance extra na KTO. Se bater o palpite, você ganha e pode sacar na hora. Se não bater, você ganha até R$30 em aposta grátis. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte na KTO.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Licença SPAMF 2093/2024. Bandeirantes. Intervalo. Voltamos já. Esporte em debate na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas em Campinas. Informações da Ponte, Pedro Piscinato. Batista, começar falando sobre o pedido de demissão do Rodrigo Santana. Na noite de ontem a gente trouxe essa informação ainda dentro do Esporte em Debate, de forma exclusiva.
que o Rodrigo Santana não era mais técnico da Ponte Preta. Houve uma reunião com a diretoria ponte-pretana e apenas hoje, poucos minutos antes da gente entrar no ar aqui no Esporte em Debate desta terça-feira, a Ponte Preta emitiu uma nota oficial informando justamente a saída do Rodrigo Santana. E o que diz essa nota? Abre aspas. Rodrigo Santana não é mais o técnico da Ponte Preta. Por conta dos resultados e também em virtude de assuntos familiares, o treinador pediu demissão na tarde de segunda-feira e se desligou oficialmente do clube nesta terça. A Ponte Preta agradece pelo empenho e profissionalismo neste período em que esteve à frente da equipe na temporada 2026. Fecha aspas. E como eu disse no meu destaque antes do intervalo comercial, o Rodrigo Santana já acertou com o Amazonas. Amazonas que disputa o Campeonato Brasileiro da Série C. Inclusive, a estreia do Rodrigo Santana já deve acontecer nesse domingo aqui na cidade de Campinas, justamente contra o Guarani. A passagem do Rodrigo Santana, é claro, não vai deixar saudade no torcedor pontepretano. Foram 12 jogos no comando da Macaca, 3 vitórias, 1 empate e 8 derrotas, 10 gols feitos, 21 gols sofridos, totalizando aí 27% de aproveitamento. A informação que a gente tem, a Ponte Preta já acertou com o novo treinador. O que a gente apurou nos bastidores, que esse treinador deve chegar a Campinas amanhã à tarde e ser apresentado e anunciado amanhã à tarde. É claro que a gente vai trabalhar para tentar trazer o mais rápido possível aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes, mas a informação desse momento é que o departamento de futebol, a diretoria da Ponte Preta, já acertou com o novo treinador para a sequência da temporada, para a sequência da Série B. Desde ontem que a gente anunciou a saída do Rodrigo Santana, alguns nomes foram especulados aí para comandar a Ponte Preta, nomes como do Gilson Kleina, por exemplo, Humberto Louser, Mazola Júnior, Alan Al. E sobre esses treinadores, o que nós sabemos? O Louser foi procurado pela diretoria pontepretana, agradeceu o convite, mas não aceitou também vir treinar a Ponte Preta. O Louser, que está livre no mercado após ter sido demitido do Vila Nova depois da eliminação na Copa do Brasil para o Confiança. O Gilson Kleina é mais um treinador que estava livre no mercado também desde que foi demitido do Itabaiana na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente até comentava, o nome do Kleina foi sondado sim nos bastidores do Moisés Lucarelli, não chegou a existir um contato de fato com o treinador, mesmo caso do Mazola. O nome surgiu ali, foi sondado, mas a Ponte não fez um contato com o treinador que está muito bem no Ituano, o Ituano que tem um projeto muito diferente da Ponte Preta, é uma SAF, e é claro que mesmo que se a Ponte fizesse o convite, dificilmente eu acredito que o Mazola aceitaria vir para a Ponte Preta nesse momento. E nas redes sociais, é claro que toda vez que um treinador sai da Ponte Preta, o nome do Brigatti começa a ser especulado com muita força, ainda mais porque ele já está dentro do clube. Hoje, o Brigatti exerce o cargo de executivo de futebol. Fiz o contato com o Brigatti próximo ali à hora do almoço e a informação, o que ele me disse, nesse momento, não posso aceitar esse convite de ser treinador. Outros nomes que surgiram também durante a tarde. O Danilo, ex-jogador com passagens por Corinthians, também pelo São Paulo, foi um nome oferecido aí para o departamento de futebol da Ponte Preta. O Alan Al é um nome especulado também para dirigir a Ponte Preta. E é claro que, como eu disse, a gente vai seguir acompanhando e caso a gente tenha alguma informação, a gente traz aqui dentro da programação da Rádio Bandeirantes. A diretoria, como eu disse, já quer anunciar esse treinador amanhã. O elenco se reapresenta amanhã pela manhã e, é claro, já dá início à preparação para o duelo de segunda-feira contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Majestoso. Batista, vocês querem comentar sobre essa busca da Ponte Preta por um novo treinador? E depois eu volto para falar sobre o pedido dos conselheiros da Ponte Preta para impugnação do mandato do Dr. Luiz Torrano na presidência do clube. Sim, quero ouvir os comentaristas, mas antes, sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas.
uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Vamos lá, Tigrão, às 18h07 saiu o noticiário da Ponte Preta que promete anunciar o novo treinador amanhã à tarde, hein, Tigrão? Bom, eu não vou comentar em cima de especulações, porque o Pedro já colocou aí algumas possibilidades, mas é tudo extraoficial. A Ponte tranca às 7 chaves o nome do novo treinador que já estaria acertado. Então, na hora que ela divulgar hoje à noite ou amanhã, a gente vem aqui e comenta. Nessa primeira parte do noticiário do Piscinato é o que eu tenho a dizer. E é positivo, já que a troca aconteceu, o treinador foi embora, e fica essa pergunta, né? Ele já queria ter saído depois do jogo em Campinas contra o Londrina. Foi demovido da ideia. Mas aconteça o que aconteça, se eu ganhar de 14-0 do CRB, eu vou embora. E isso foi ontem, segunda. Na terça já está no Amazonas? Claro que já estava conversando com o Amazonas antes do jogo contra o Maringá. Só para o pessoal também entender como é que é o futebol. Aí quando o treinador toma um pé na gaiola, né? E aí, mas a vida de treinador não é fácil, ninguém segura, tudo estoura no treinador. Mas ele também, se bem que no caso do Rodrigo eu entendo tudo, pela situação especialíssima. Mas já estava conversando sim, porque já volta para Campinas. Acho que nem levou a mudança. Eu já vou voltar aí já para jogar com o Guarani, aí eu pego lá a cueca, a meia, né? Ali a minha camisetinha polo. Então, eu não vou comentar agora, comento amanhã a respeito disso. Mas é positivo que a Ponte tenha agido rápido e realmente já apresente amanhã, de preferência já dando treino amanhã, o novo treinador. São 18h09, já o CH, pode ser agora. E aí, CH, noticiário da Macaca. Bom, essa notícia aí do Rodrigo Santana, já empregado, faz parte do mercado, enfim. Também desconfio que a coisa já estava rolando há algum tempo, né? Pelo menos não só desconfiança, mas informação. Mas ele tem o direito, ele não teve condição de trabalho, ele tem que seguir a vida dele e a Ponte segue a dela. E o novo treinador, tem que se apresentar o mais rápido possível. Nessa situação, o cara tem que começar a trabalhar ontem, não é? A partir da sua segunda-feira, essa coisa toda. Mas vem um novo treinador, é nova mentalidade, nova metodologia, novo conceito. Então, precisa chegar, dar uma batida de olho no elenco, ver o que tem à disposição, conversar com as pessoas da Ponte para conhecer um pouco mais cada jogador, o desempenho de cada um, como é que é no treino, como é que é no jogo. Então tem bastante trabalho pela frente, não é? E eu vou dizer o que eu tenho dito constantemente. Pode melhorar com um novo treinador? Pode, claro, é futebol, não é ciência exata. Mas o principal problema que a Ponte tem que resolver é pagar os seus funcionários. Sem ambiente, sem tranquilidade para poder trabalhar, você pode chamar o Pepe Guardiola para ser o técnico da Ponte, que ele não vai conseguir trabalhar. Então, isso é para ontem também.
desejo que as coisas se encaixem o mais rápido possível. E sob aí a ação de alguns advogados, torcedores, enfim, para destituir aí o presidente Torrando, não sei, né? Vamos ver, vamos acompanhar muito de perto para entender essa situação, porque o que eu tenho certeza, para finalizar meu comentário, do jeito que está, não dá para continuar mais. Aliás, faz tempo que tinha que ter achado um caminho. Ainda não foi encontrado. E vamos continuar aguardando e torcendo muito, Batista. E aí, Pedro Piscinato, sobre esse assunto aí, sobre o processo que está sendo movido. É isso, ontem nós até comentamos sobre esse assunto aqui dentro do Esporte em Debate. A gente fez contato com o João Felipe Artioli, que é um dos advogados que está nesse processo, mas a ação ainda não havia sido distribuída e hoje foi oficializado esse pedido aí por parte de alguns conselheiros da Ponte Preta para justamente o afastamento imediato e a destituição do Luiz Alves Torrano da presidência do clube. Eles emitiram uma nota oficial, eu vou até ler o início aqui para contextualizar para o ouvinte Bandeirantes, abre aspas. Um grupo formado por 9 integrantes do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ponte Preta está impetrando ação na Justiça nesta terça-feira, 26, exigindo a destituição do ex-juiz Luiz Antônio Alves Torrano do cargo de presidente do clube. Na ação, movida por meio dos advogados Reginaldo Exarchi e João Felipe Artioli, também é solicitada a concessão da tutela antecipada, ou seja, o afastamento imediato de Torrano diante da evidente probabilidade do direito e do risco de danos institucionais, estatutários e associativos de difícil reparação. Mais um, fecha aspas, e um pouco abaixo o que diz a nota. Abre aspas. Torrano jamais poderia ter sido conduzido à presidência, cargo que começou a exercer em janeiro deste ano, uma vez que em 2021 protocolou pedido formal e irrevogável de exclusão à condição de conselheiro nato titular e foi excluído dos quadros associativos da Ponte Preta. O pedido foi recebido, acolhido e deferido em outubro daquele mesmo ano pelo presidente do Conselho, Tagino Alves dos Santos, que inclusive disse que recebia com dor no coração, mas registrou tratar-se de pedido contra o qual não haveria argumento, reconhecendo ainda seu caráter irrevogável, fecha aspas, pontua Artioli, como eu disse no início, um dos advogados que estão presentes aí nesse caso. E os 9 conselheiros que puxaram aí essa ação, quem são? Joaquim Ferreira, Décio Cirboni Júnior, Maurilei Pereira, Leonardo Gomes Pereira, Gustavo Valho, Eduardo Matias, Giovanni Di Marzio, Ângelo Scaglione e Nivaldo da Paixão. São esses aí os conselheiros da Ponte Preta que oficializaram esse pedido de afastamento do Luiz Antônio Alves Torrano. É claro, hoje o programa está um pouquinho mais curto, mas amanhã a gente vai fazer contato com o pessoal que moveu essa ação, até para que eles venham participar aqui do programa e explicar com mais clareza ao torcedor pontepretano sobre essa ação, Batista. É só atualizando, né, Giovanni Di Marzio, que inicialmente assinava a ação, acabou não assinando em razão de redistribuição decorrente de conselheiros para outras ações que serão ajuizadas. Então, só excluindo aí o nome do Giovanni Di Marzio das assinaturas da ação. São 18 horas e 14 minutos em Campinas. E aí, Tigrão, a sua opinião também, né, sobre essa questão, um assunto que até já foi abordado ontem aqui pelo Pedro Piscinato. Mas só para dar uma arrematada aí, Tigrão. Eu não sei qual que é exatamente o que prevê, e qual é a intenção e o que é que prevê o estatuto. Parece a que intenção, diz o estatuto... Tigrão, é o seguinte, porque o doutor Torrano... destituir. O que aconteceu foi o seguinte, ele era sócio da Ponte. Isso. E ele pediu a exclusão Era em 2023. conselheiro nato, né? Conselheiro nato e pediu a exclusão do E pediu quadro. a exclusão. O conselheiro nato pediu a exclusão.
e voltou a pertencer ao quadro em 2025. Houve uma ruptura e um hiato, e o estatuto prevê que é necessário um período de 12 anos para que possa ser candidato a presidente. Então é isso que está se apegando aí esse processo que será movido agora contra a ponte. 12 anos ininterruptos. Aí precisa ver se o juiz vai falar assim, não, teve o hiato, mas ele já cumpriu essa parte do estatuto, saiu e voltou, mas ele já tem esse, entre aspas, cumprimento de exigência. É interpretativo, mas me parece uma situação meio que clara com relação àquilo que prevê o estatuto. Só que não foi o doutor Torrano que foi eleito ou aclamado, porque não teve chapa de oposição. Não teve. Foi aclamação. Teve uma chapa registrada. E quem que foi aclamado ou aclamada? A chapa e não o nome. Depois de aclamada, eleita a chapa, aí houve a indicação do nome do presidente. Ora, eu acho que não vai, pelo menos nessa ação, não deve respingar nada na administração como um todo, a não ser o cargo mais importante, que é o do presidente. E aí, o que é que diz o estatuto? O presidente estava irregular. Então, será afastado por uma determinação judicial até sem julgamento de mérito, atendendo a um pedido de urgência na tutela antecipada. Eu acho que isso pode ocorrer. E aí, o que é que diz o estatuto? Assume o primeiro vice e segue a vida. E o primeiro vice é o Marco Antônio Eberlin. 18h17, intervalo. Voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 20 minutos em Campinas. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Afinal, são 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para você tirar as dúvidas, caso as tenha. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Times escalados, Breno Beretta, a bola rola às 19 já. Roger Williams assume o comando para a grande jornada. Antes, porém, aqui no programa tem os times que já estão definidos, diz aí, bebê. Definidos e escalados. O São Paulo, líder do grupo na Copa Sul-Americana, definido com Rafael no gol, Lucas Ramon, Franco, Osório e Wendel, Pablo Maia, Danielzinho e Arthur, André Ferreira e também o Caleri. Ferreira, camisa 11, que é o Ferreirinha, e o Caleri, que é o capitão do time do técnico Dorival Júnior. Vou passar o time do Boston Rivers, também já definido pelo treinador. Aliás, o Boston Rivers já está eliminado da competição, só cumpre tabela. Definido pelo técnico Inácio Iturralde. Gonzalez, o goleiro Juan Gonzalez, Juan Acosta, Mateu Ribeiro, Augustin Aguirre, Inácio Fernandes, Rafael Aller, Federico da Fonte, Facundo Munonha, Gaston Ramírez, Gonzalo Reina e também o Francisco Bonfilho. Esse é o time do técnico Inácio, o time do Boston Rivers, que só cumpre tabela essa noite, Batista. Roger Williams, a sua expectativa, a bola rola já. Alô, Roger, um abraço pra você, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço pra você, pessoal ligado no Esporte Debate. São Paulo, 23 graus de temperatura, São Paulo fazendo o seu processo de aquecimento. Já o tricolor contra o Boston River. O São Paulo de muito tempo sem vencer, mas que só depende dele para passar direto para as oitavas de final pós-Copa do Mundo da Copa Sul-Americana. Se o São Paulo vencer, acontece isso diretamente. Se empatar ou perder, torce para o outro jogo que vai acontecer ao mesmo tempo, né? Milionários e Oringues do Chile, no El Campín em Bogotá, também começando às 7 da noite, hora de Brasília, para ver o que vai acontecer. Se o São Paulo não passar direto, vai ter um playoff no meio ainda. Vai ter que fazer mais um jogo e contra um time que vem eliminado da Libertadores da América. Quer dizer, aí vai encrespar demais para a equipe do São Paulo. Se ele passar direto para as oitavas, tem um cash também especial da Conmebol. Mas já tem noite de Copa aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Tem São Paulo e Boston River, que vai ter a arbitragem do peruano Augusto Alfredo Menéndez Laos. Batista. Aí o Roger Williams já bem posicionado no estúdio especial de transmissões da Rádio Bandeirantes e devidamente paramentado. E a ICH, você que vai comentar o jogo aqui na Rádio Bandeirantes, qual é a sua expectativa? De vitória do São Paulo. Afinal de contas, precisa do resultado para passar direto à próxima fase. Se tropeçar, empate ou derrota, pode se complicar e ter, como o Roger disse aí,
que se enfrentar, né, tem uma partida aí em playoff, mata-mata, essa coisa toda, com os eliminados da Libertadores. Isso não é bom negócio para o São Paulo. São Paulo tem alguns problemas, a maioria dos titulares estão em campo, diferente do Boston River, que vem com vários jogadores que são titulares no banco de reservas. Enfim, se tudo estiver dentro da normalidade, o São Paulo vence o jogo, Batista. Ouvinte participando, Batista, será que o Danilo vai ser o treinador da Ponte? Vocês têm alguma informação? Danilo é aquele Danilo, ex-Corinthians, né? Foi campeão do mundo. Campeão do mundo com o São Paulo e depois com o Corinthians. Verdade, ele começou a carreira recentemente de treinador, Isso, né? O último trabalho dele foi no Pouso Alegre, foi um dos nomes oferecidos à diretoria pontepretana, mas nesse momento não tenho maiores informações de negociações em andamento. Batistão, tudo bem aí? Por gentileza, pergunta para o Breno se ele sabe a respeito da diretoria do Guarani contratar em definitivo o Carlos Eduardo. Fernando Vila, Padre Anchieta. Eu vou atrás dos detalhes do contrato do Carlos Eduardo e eu passo em breve. Ele pertence ao Capivariano, né? Eu vou passar em breve, Batista, os detalhes e essa possibilidade, quanto que é a multa também. Eu já vou atrás disso, se der tempo ainda hoje eu passo. Boa tarde, aqui é o José de Monte Sião. Se as torcidas organizadas e o conselho não estão fazendo a pressão necessária, só resta uma esperança: a imprensa pressionar o máximo. Amigo José aí de Monte Sião, aliás, belíssima cidade de Monte Sião. A imprensa pode até pressionar, mas o poder é do conselho. Ou então por outras vias, que são aquelas vias judiciais, que é o que está tentando aí um grupo de conselheiros da Ponte. Boa noite, amigos da Band. O afastamento do presidente, fica o vice. Aí é o Eberlin, Deus do céu, Santino Martins. Abraço para você. O Santino tá lembrando aqui a frase do eterno Zé Arnaldo. Deus do céu. Essa é a frase. Deus do céu. Diz aqui o ouvinte, o último ouvinte, né? Só para atender mais um, infelizmente hoje o programa mais curto. Boa tarde, Batista. Pedro, o novo técnico da Ponte é o Mr. JJ. Ele disse que quer voltar ao Brasil e ficar perto do Rio de Janeiro. Outro fator importante, ele não precisa de salário. Quem é o façanhudo que mandou essa mensagem? Leandro Silva. Leandro Silva, uma mensagem cheia de ironias. Com certeza, Jorge Jesus acabou de dar um título do Sauditão para o Cristiano Ronaldo. Será que aceitaria esse desafio? Sem dúvida, contém muita ironia, né? E agora na lata. Responde na lata. São 18 horas e 29 minutos em Campinas. Comentaristas respondendo o Na Lata de hoje. Aqui no Esporte em Debate, já vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Vamos ver o que é que a produção preparou hoje. A CBF sorteou nesta terça-feira as oitavas de final da Copa do Brasil. Na sua opinião, qual o confronto mais equilibrado das oitavas da Copa do Brasil? E qual menos equilibrado? Vamos aos duelos. Fluminense enfrenta o Vasco, Corinthians pega o Internacional, Grêmio pega o Mirassol, Vitória enfrenta o Atlético Paranaense, Juventude e Atlético Mineiro, Remo e Santos, Cruzeiro e Chapecoense e finalizando Fortaleza e Palmeiras. Começo com você, Tigrão.
Bom, o mais equilibrado para mim, Corinthians e Internacional. E aquele que teoricamente é mais fácil a gente imaginar o que vai acontecer é Cruzeiro e Chapecoense. Esse é o menos equilibrado, o Cruzeiro é muito, mas muito favorito. E você, CH? O Cruzeiro é muito favorito e o mais equilibrado de todos os confrontos, para mim, é Vitória e Atlético Paranaense. Breno Beretta. Eu vou apontar 2 de cada um, os 2 mais equilibrados. O clássico, Vasco e Fluminense, e também o Santos e o Remo, que estão jogando mal pra caramba. E os 2 menos equilibrados, Chapecoense e Cruzeiro, e Palmeiras e Fortaleza. CBF vai fazer 2 rodadas de teste e planeja estreia do impedimento semiautomático no início do segundo turno. A equipe termina a instalação em 19 estádios da Série A e prevê início de operação de nova tecnologia para a primeira rodada do segundo turno. E aí, você acredita que dessa vez a CBF vai conseguir colocar o plano em prática? Começo com você, Breno Beretta. Eu imagino que sim, Batista. Eu acho que talvez consiga colocar o plano em prática. E você, CH, a sua resposta, por favor. Eu também acho que vai conseguir colocar em prática. E você, Tigrão? Depois de tudo que eu já vi do VAR, vem mais uma inovação. Se fosse em Londres, já está implantado, beleza. Mas aqui, vou aguardar um pouco, Batista, mas já estou com os pelos em pé. André Sanches não faz mais parte do quadro de associados do Corinthians. O Conselho Deliberativo expulsou o ex-presidente do clube em votação realizada no Parque São Jorge nesta segunda-feira ontem, pelo uso indevido do cartão corporativo para despesas pessoais. Na sua opinião, o Conselho Deliberativo corintiano acerta em expulsar André Sanches, mesmo ele sendo um dos presidentes mais vitoriosos da história do clube. Começo com você, qual é a sua reflexão, Tigrão? Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. O cartão corporativo do clube para comprar geladeira e eletrodoméstico lá não sei para quem, também não me interessa, não é problema meu. Nada tem a ver com ter ganho título, ter conseguido levantar títulos. Então, é falta grave. Acho, tudo bem que é uma briga política. Tudo tem política por trás. Mas, num primeiro momento, acertou o conselho. E você, CH, a sua reflexão? Acertou o conselho. Breno Beretta. Acertou na mosca o conselho. Pedro Piscinato, seu destaque final e as suas despedidas. Destaque final é que após a saída do Rodrigo Santana do comando técnico da Ponte Preta, a diretoria pontepretana já tem um nome acertado para comandar a Macaca para a sequência da Série B, nome esse que deve ser apresentado amanhã à tarde. Um grande abraço para você, Batista, e até amanhã. Breno Beretta, o seu destaque final do Guarani e a sua despedida nesse programa, porque você estará nas reportagens da nossa grande jornada esportiva já. Bom, o time do Guarani ainda tem mais alguns dias, treinos até sábado para o Hélio Cizenando definir o time do Guarani para encarar a equipe do Amazonas no próximo domingo. O Bugre, que vai lançar a nova camisa na quinta-feira, camisa Reebok, já vai estrear domingo, 4 da tarde contra o Amazonas. Amazonas de técnico novo, Rodrigo Santana, que estava na Ponte Preta, provavelmente vai estar na beira do gramado diante do Guarani aqui em Campinas. Batista. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos e o meu destaque final é o seguinte: Edu Pinheiro acabou de me ligar com o olho arregalado e disse o seguinte: Tigrão, Rodrigo Santana já arrumou serviço. Um abraço a todos e até amanhã. Valeu, CH, um abraço para você e ótimo trabalho. Você que estará nos comentários da nossa grande jornada esportiva. Abraço, ótimo trabalho, CH. Muito obrigado.
Até já, se Deus quiser. E nós estamos encerrando o programa de hoje. Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar, mas eu agradeço de coração. E na sequência vem aí a grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. O show de bola começa agora. Agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder